Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Mais uma quarta-feira abençoada chegou para nós partilharmos, desfrutarmos, nos alimentar da palavra de Deus e ficarmos fortes. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais forte nós ficamos. Faz nos lembrar o momento das nossas infâncias, quando os nossos pais diziam: você tem que comer, senão você não vai ficar forte. Então é a mesma ideia. Se a gente não se alimentar, a gente não cria força e não cria poder. É como o Senhor Jesus Cristo disse para o maligno no momento da tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, um dos motivos pelos quais nós vivemos é exatamente porque nos alimentamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cria força, ela nos levanta, ela nos ergue do pó e nos faz assentar entre os príncipes. E eu declaro pela minha fé que todos que escutam a palavra de Deus nessa noite e dão o seu devido respeito, a sua devida atenção, estão se tornando príncipes, e estão assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. A Ele seja a honra, o louvor e toda a nossa adoração. O nome da nossa palestra são os pilares do universo. Ou melhor dizendo, os pilares do sucesso, que também são os pilares do universo. Eu quero falar um pouco sobre a importância de um pilar. Eu vou ler para vocês. Um pilar é um elemento estrutural, vertical, usado normalmente para receber os esforços diagonais de uma edificação e transferi-los para outros elementos como as fundações. Ele é um elemento vertical, ele é um elemento que nos coloca de pé, um elemento que nos mantém em pé, em paz e segurança. É algo que não pode faltar. Quando falta o pilar, falta sustentação. E quando falta sustentação, então significa que nós estamos caídos, arruinados, porque não tem nada que nos sustente de pé. E a palavra de Deus tem essa característica de nos manter de pé pela força do teu poder. Quando nós nos sentimos fracos, é porque nós não estamos transferindo, ou seja, a sustentação das nossas vidas para a palavra. Nós precisamos entender melhor a palavra, porque existe um segredo que está por trás do entendimento. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz aquele famoso versículo que todos vocês conhecem: o Deus deste século, ou o Deus dessa era, cegou o entendimento de muitos para que não compreendessem as Escrituras e não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Então ele cegou o entendimento. Por que ele tem um apreço, um objetivo, uma estratégia de cegar o entendimento? Porque o entendimento, ele cria uma análise entre as nossas vidas e a palavra de Deus de forma racional, ou seja, passa por um raciocínio que é exatamente a ação do entendimento, e quando se entende, há liberação de poder. O maior problema da religião é que existem pessoas que permanecem no meio denominado cristão. Ele apenas repete como um papagaio, ele já escutou, ele sabe às vezes até versículos de cor e salteado, mas ele não entendeu. Aquilo não bateu dentro dele como um despertamento. Porque quando nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus na sua íntegra, acontece então uma alegria que nós entendemos que aquele momento é uma oportunidade. Aquilo que foi falado abre-se então diante de nós
através do entendimento, uma porta de uma oportunidade única. E imediatamente, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós abraçamos aquela oportunidade, porque nós sabemos que já deu certo, que não vai falhar, porque houve o despertamento. E uma das coisas muito importantes na palavra de Deus está no Calvário. O Calvário, ele é para ser compreendido porque ali há uma liberação de poder. E eu vou dizer algo muito importante. Quando nós cristãos não entendemos o Calvário, nós deixamos de conhecer a maior fonte de poder, de transformação, de cura e de libertação. O Calvário, para o cristão, ele deve ser examinado, ele deve ser entendido. Nós devemos meditar sobre o que foi o Calvário, o porquê do Calvário. Quando nós entendemos isso, eu até fiz, se eu não me engano, 2 ou 3 palestras falando sobre o tabernáculo de Moisés, falando sobre a pré-figura de Cristo. Por que eu fui enfático naquele momento? Porque ali existe uma preciosidade de informações que nós não podemos deixar de entender. E hoje nós vamos falar um pouco de muitas coisas, mas uma das coisas que nós vamos tratar nessa noite são detalhes do Calvário, detalhes da pessoa do Senhor Jesus, que ali estão escondidas, mensagens codificadas de muito poder. E essas mensagens, elas ficam ocultas dependendo da forma que nós estamos lendo ou dependendo da forma que nós estamos prestando atenção quando alguém está palestrando. Isso muda tudo. Porque quando você presta atenção, você tem um objetivo, um alvo definido em Cristo, você então presta atenção em tudo porque você sabe que algo ali vai ser passado e que quando você aplicar na sua vida vai ser transformada. É como uma pessoa que descobre a cura através de um medicamento. Então, aquela pessoa presta atenção como que ele vai ter que tomar aquele remédio, como que vai ter que ser aplicado, porque ele tem muita vontade de deixar o seu estado doentio, o seu estado doloroso, o seu estado de incômodo por causa daquela enfermidade, porque ele descobriu o remédio. E aqui está diante de todos nós aquele que é maior do que qualquer remédio, aquele que é melhor do que qualquer solução, porque ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos mais detalhes sobre a pessoa do Senhor Jesus, a nossa vida começa a ser liberta. As coisas começam a funcionar. Aquela paralisia, aquela estagnação, aquelas coisas que acompanham a vida de determinadas pessoas ao longo dos anos, ela é quebrada. Porque nenhum grilhão do inferno pode segurar uma pessoa que entende quem é o nosso Senhor Jesus, qual a missão do Messias. Nada pode suportar conhecer a Cristo, porque ninguém pode te segurar. Quando Deus está agindo em teu favor, é porque você entendeu quem é o Filho dele. E quando você entende quem é o Filho, você entende quem é o Pai. Porque o Filho e o Pai são um. Então você tem que compreender exatamente cada detalhe da vida, da característica do Messias, da sua obra redentora, da sua missão. Você deve aprimorar o seu conhecimento ali. Que quanto mais nós conhecemos dele, mais poder é liberado, mais barreiras serão destruídas nas suas vidas. E vocês poderão dizer que nós estamos felizes porque conhecemos o nosso Deus. Quando
você conhece o Senhor Jesus, é gerado um amor tão grande dentro dos nossos corações por Ele, que nós começamos a ficar pensando no Senhor Jesus a maior parte do tempo das nossas vidas. É gostoso pensar nele, é gostoso lembrar dele, é gostoso saber que nós somos filhos de Deus. Começa a mudar, aquilo começa a criar vida, porque aquela estrutura de cunho religioso, ela funciona como se fosse apenas um encontro social, como se fosse apenas um bate-papo, uma terapia entre amigos. Mas quando nós saímos do cunho religioso, entramos no estado de entendimento da palavra, aquilo cria vida dentro de nós e começa a fazer tanto sentido que você toda hora vai se pegar pensando em Cristo, pensando no mecanismo da fé, no mecanismo da salvação. Vai começar a pensar no mecanismo da criação, vai começar a ficar maravilhado. Tudo que você vê, se você vê os animais, você observa a vegetação, você vê em todo o tempo ali os traços da criação, você vê a magnitude e o poder criativo de Deus. Você começa a ficar apaixonado por Jesus. Isso é um sinal, é um ótimo sinal, porque você está amando quem verdadeiramente jamais vai te decepcionar. Nós, seres humanos, falhamos uns com os outros. Quando a gente está irritado com alguma coisa, às vezes nós tratamos mal quem não tem nada a ver. Mas o Senhor Jesus é diferente. Ele é sempre manso e humilde de coração. Ele é sempre amoroso. Nunca vai decepcionar ninguém. Quando nós criamos então um entendimento em cima da pessoa do Senhor Jesus e vemos verdadeiramente quem Ele é, pode ter certeza que nós seremos transformados pelo poder de Deus que está intrínseco em Sua palavra. E nessa noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que o poder de Deus já foi liberado a nós. Eu até digo já foi porque eu creio que já aconteceu, já está consumado. O poder já foi derramado nessa noite entre nós. Então eu falei para vocês o que é o pilar, a responsabilidade de um pilar, ou seja, manter a sustentação. E para o nosso sucesso, então o nome da palestra, os pilares do sucesso, ou seja, a estrutura que nos mantém em uma posição de vencedores, pessoas de sucesso, pessoas que já venceram. Nós somos, segundo a própria palavra, mais do que vencedores. Então nós vamos hoje desfrutar de um tesouro maravilhoso. Nós vamos entender que verdadeiramente compreender quem é Cristo muda tudo, muda tudo. E eu vou pedir a vocês para que me acompanhem. Nós vamos lá no livro do Velho Testamento, o livro de Isaías, do profeta Isaías. Nós vamos abrir ali no capítulo de número 53. E nós vamos ler a partir do verso de número 3. Então a partir dele nós vamos começar a nos alimentar essa noite. Eu quero que você desvincule de tudo que pode tirar a tua atenção. Porque existe uma estratégia. O maligno, ele tenta ali fazer com que você não tenha um entendimento, cegar o teu entendimento. Aí não vai resplandecer a luz do Evangelho sobre a sua vida. Então, solta tudo, porque é uma chance. Uma palavra muda tudo. Veja bem. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. O interessante aqui é que esta palavra
que veio da boca de Deus, ela foi pronunciada antes de Cristo. Ela foi pronunciada através da boca do profeta Isaías, que viveu muitos anos antes de Cristo. E ele está narrando, usando uma narrativa, de uma pessoa que já viu tudo isso. Ele já participou desse acontecimento. Mas aí talvez você esteja com uma pergunta, mas como assim? O profeta Isaías veio antes de Cristo? E como que a narrativa está no passado? Aqui está um grande segredo. Lembra que eu sempre digo que nós devemos trabalhar com a narrativa no passado. Então, diz a palavra de Deus, que se alguém necessita de alguma coisa, né, e vai pedir a Deus, peça como se já tivesse recebido. Quem já recebeu é porque ele já passou pelo recebimento, está no passado. Então, tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo que já recebestes, recebereis. E esta é a visão de Deus, e deve ser a nossa visão. Nós devemos projetar no futuro, conforme eu disse na palestra anterior, nós devemos projetar no futuro o que nós queremos viver como uma lembrança do passado. E aqui Deus está falando no passado. Por quê? Porque Ele já viu tudo isso. Isso aqui prova que Deus não depende do espaço e do tempo contínuo. O espaço e o tempo contínuo depende de Deus. É diferente, é uma obra dele. Esta linearidade, ou seja, esta forma essa sequência linear de acontecimentos, que é a linha do tempo e espaço contínuo, ela depende do Criador porque ela foi criada por Ele. E Ele não está sujeito ao tempo. Ele vive em uma dimensão dele, uma dimensão do sempre, do eterno. E todos os tempos estão expostos diante dele, porque não existe para ele passado, presente e futuro. Existe para ele uma coisa só. E algo que eu quero lhe dizer muito especial esta noite é que nós nascemos porque alguém morreu. Todos nós pensamos assim, o Senhor Jesus, Ele morreu por nós porque para nos salvar. Então, Ele morreu e nos salvou naquela época, naquela data. Não, na verdade, Ele já havia contemplado a sua morte quando decidiu criar o homem. Ao decidir criar o homem, então ele já conhecia que seria necessário morrer. E o amor é tão grande que ele cria a si mesmo. Ele não foi pego de surpresa com a queda da humanidade. A queda da humanidade já foi vista assim como ele está dizendo que seria a vinda de Cristo naquele tempo e espaço contínuo, naquela data. Então ele conta como uma narrativa do passado. Ele foi desprezado. Por que ele foi desprezado sendo que ele ainda não veio? É porque quem está narrando já viu tudo isso. Então quem está narrando sabia que ao criar o homem com a capacidade de inteligência, com livre-arbítrio, o Adão e a Eva, eles iriam cair. Ao criar os anjos, ele sabia que eles iriam cair. Tudo isso já foi visto, tudo no passado, na narrativa do passado, porque ele já viu todas as coisas. Não foi surpresa nenhuma para ele o homem cair. Mas o que é surpresa para mim e para você é que ele criou a si mesmo sabendo que seria necessário a sua morte. E ele não mediu esforços, vou criar a si mesmo. Mesmo tendo que ser sacrificado para o bem-estar deles, mesmo tendo que sofrer insultos, torturas e passar por uma dramática morte, ser totalmente dilacerado, sangrar até o fim,
ter a pior dor do universo. Mesmo assim, eu amo tanto que eu vou criar o ser humano. Esse é o amor de Jesus. É um amor que não existe palavras, é um amor que nós não podemos mensurar a sua grandeza, porque o nosso vocabulário ele é finito, ele é mesquinho perto da grandeza do amor do nosso Deus. E continuando aqui, nós vamos descobrir mais coisas interessantes. Aqui no versículo de número 4, diz assim: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Essa primeira parte do versículo aqui é assustadora, porque as dores dele, aquelas feridas... Então vamos voltar, eu vou ajudá-los a compreender melhor. Existe um filme que eu creio que todos assistiram, foi um filme dirigido por Mel Gibson, chamado A Paixão de Cristo. E todos ficaram estarrecidos com aquele chicote que os soldados romanos utilizavam para torturar, para flagelar os malfeitores. Para que você entenda melhor, a crucificação era a pior condenação que havia na Constituinte do Império Romano. Era a condenação máxima, era a pior. E quando ele foi crucificado entre os malfeitores, aquilo ali não era simplesmente um batedor de carteira. Eram pessoas que cometeram atos cruéis, pessoas que foram levados à extrema tortura porque eles fizeram coisas horríveis. E naquele momento, então, ele estava sendo torturado como se fosse um malfeitor. Então ele foi contado com os malfeitores. Então estas feridas que estavam em todo o teu corpo, aqui está dizendo que, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Continuando o versículo de número 4, diz assim: sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Aqui não está dizendo simplesmente um castigo qualquer, pelas mãos de Deus, ferido e torturado. Mas aí fica uma incógnita. Poxa, ele veio e os religiosos da época que o rejeitaram, Pilatos então aceita condenar Jesus e ele então é punido de acordo com as leis do Império Romano. Ele foi subjugado à tortura, a uma dramática morte. Mas na verdade aqui está dizendo que Deus estava torturando. Como que Deus estava torturando? É que na verdade, lembra que eu sempre falo sobre a lei do retorno? Significa que ele estava colhendo todos os pecados do mundo. A lei do retorno estava incidindo sobre ele todos os pecados da humanidade. A lei do retorno estava cobrando dele o resultado do plantio pecaminoso de toda a humanidade. Ele estava sendo culpado, ele estava sendo maldito, porque diz as Escrituras que maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Então ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, ele levou sobre si. Então, na verdade, a palavra de Deus mostra, nós vamos fazer uma analogia, você precisa entender isso. Porque está escrito assim: tudo aquilo que o homem plantar, isto certamente se fará. Aí está mostrando a lei do retorno, que nada do que for feito vai ser feito sem o seu devido retorno. Até as coisas boas, aí está a oportunidade do seu sucesso. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, o que acontece? Ele estava sendo cobrado através das dores, da tortura de Deus, porque aqui está dizendo, no fim do versículo de número 4, preste atenção, pela mão de Deus, ferido e torturado. Então,
a mão de Deus o feriu e o torturou. O que é a mão de Deus? A própria matriz divina, projetando de forma calculada o peso de todas as transgressões do mundo, dos pecados de todos nós, os meus, o de vocês e de todas as pessoas que estão neste mundo. Então talvez exista agora dentro de você uma interrogação. Se ele morreu e levou sobre si todos os pecados, então por que o homem que planta o mal colhe o mal, sendo que ele já pagou? Porque existe uma cláusula na Nova Aliança que está citada no livro dos Hebreus, ou melhor dizendo, na carta que foi escrita aos Hebreus. Nós não sabemos, o autor é desconhecido, mas diz o seguinte, que se não existe mais arrependimento, em outras palavras, se a pessoa deliberadamente pratica o pecado, não lhe resta mais sacrifício. Para que a lei do retorno não venha cobrar e venha a ser depositada em Cristo no Calvário, em todos os tempos, para todas as pessoas, para que isso aconteça é necessário o arrependimento. O arrependimento tira a culpa. Mas se a pessoa vive deliberadamente no pecado, não lhe resta mais sacrifício. Então a lei do retorno ela continua. Mas existe uma lei que é claramente intrínseca em toda a Escritura, que diz o quê? Que o inocente, o puro, pode assumir a culpa do culpado, ser punido. Por essa cláusula, Jesus veio ao mundo. Por essa cláusula, Deus criou o homem. Porque ele faz então a expiação, a redenção dos nossos pecados. Então ele tira a culpa, ele nos purifica. Diz aqui no livro de Isaías, se os teus pecados forem vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a branca lã. E se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Porque o Senhor não se lembra mais do seu pecado. Lembra do tabernáculo de Moisés, que é a prefigura do perfeito? E hoje nós vivemos na aliança do perfeito porque Cristo já morreu por nós. João Batista, quando vê Jesus vindo para ele, para ser batizado no Rio Jordão, João Batista diz-nos o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira, quantos ficam? Então não fica mais pecado, o pecado foi tirado. Mas então por que pessoas são condenadas se o pecado já foi tirado? É porque o pecado ele é tirado mediante arrependimento, segundo a cláusula que está no livro de Hebreus. Se vive deliberadamente no pecado, já não lhe resta mais sacrifício. Então o sacrifício não opera quando a pessoa não quer se arrepender. Então quando é que a lei da culpa não me destrói mais? A lei do retorno. Quantos testemunhos, pessoas que foram homicidas, pessoas que fizeram coisas terríveis? O próprio apóstolo Paulo, ele assassinava pessoas em nome de Deus. Ele foi perdoado e se tornou o maior dos apóstolos. Por que a lei do retorno não destruiu a vida do apóstolo Paulo? Por que a lei do retorno não destruiu aquele ladrão que se arrependeu ao lado do Senhor Jesus, mas destruiu aquele que não se arrependeu? Por que a lei do retorno destruiu Senaqueribe, mas não destruiu o rei Davi? Por que a lei do retorno destrói os que não se arrependem, mas não destrói aqueles que se arrependem? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando Deus nos justifica, ninguém pode nos acusar. Quem intentará acusação
contra nós se é o próprio Deus quem nos justifica? Então, esta obra redentora do Calvário tirou de nós o peso das nossas culpas e nos transformou em inocentes. Por quê? Porque em nós existe o arrependimento. Nós até erramos, mas errar não significa que nós não somos arrependidos. Significa que no momento ali, talvez do sangue quente, você falou o que não deveria falar, você agiu da forma que não deveria ter agido, mas isso não invalida a sua vida diante de Deus, porque dentro de você Ele reconhece a constância do seu esforço para a caminhada do aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Então, Ele olha isso, é a sua boa vontade para o aperfeiçoamento, é a sua luta melhorando a cada dia, lutando, buscando o conhecimento, o entendimento acerca do Senhor Jesus Cristo, para que por meio da tua palavra a sua vida seja transformada. É isso que Ele está contemplando. E através do corpo dele, e através daquele sangue, daquele corpo todo dilacerado, todo retalhado, eu fiquei uma vez pensando, um dia meditando, quando desceram o corpo dele do madeiro, já não havia mais sangue para se perder, porque ele estava ferido da planta dos pés até o alto da sua cabeça. Até uma coroa de espinhos lhe foi colocada. Então ele estava todo retalhado, aquele corpo sem sangue, pálido. Ali estava a escrita dos nossos pecados. Ali estava o resultado dos nossos pecados, a morte, a tortura, o retorno da nossa semeadura. Ali estava tudo, as nossas enfermidades, ali estava. Todo o mal da humanidade estava escrito no corpo de Cristo através de todos aqueles cortes, de todos os hematomas, dos socos que ele ganhou. Quando diziam para ele, profetiza, vê se você descobre quem lhe deu esse soco quando ele estava com o rosto coberto. Eles davam socos e pediam ele para profetizar. Quem foi que te deu esta? Então, tudo aquilo ali, todo aquele desenho maldito, aquela tortura, aquela morte dramática, ali estava escrita as nossas culpas. Levou sobre si, levando sobre madeiro os nossos pecados. Ali está o segredo do poder. Se ele levou, por que muitos carregam? Se ele já levou, por que você ainda é culpado? Um sacrifício de tamanha magnitude não foi o suficiente para retirar a tua culpa? Se você ainda sente culpa, se você não se sente justificado, é porque você não entendeu o Calvário. Não invalide a eficácia do Calvário de Cristo, mas invalide a sua forma de compreender o Calvário. Nós temos que trabalhar a nossa mente, porque através do entendimento do Calvário, a nossa vida é totalmente mudada. Quando nós entendemos que tudo aquilo foi levado, então automaticamente arde dentro de nós o entendimento. Por que eu estou carregando ainda? Então eu, a partir de agora, pela minha convicção, eu estou lançando pela convicção sobre o corpo de Cristo todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, todos os meus fracassos, todas as minhas tristezas, todas as minhas angústias, porque eu me arrependi da minha vida. Aí sim, começa então a brotar dentro de você a manifestação do poder de Deus. Aí Jesus vai dizer para você o que está escrito no Evangelho de João. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior.
conforme diz as Escrituras. Por isso que quando nós temos uma fé que não está em conformidade com as Escrituras, não produz o resultado. A fé religiosa, ela não faz brotar água viva no seu interior, porque o entendimento dela é distorcido. O entendimento dela mostra que você ainda tem que pagar o preço, que você tem que sofrer, que você tem que passar por penúria para ser abençoado, quando na verdade um alto preço foi pago e você precisa aproveitar essa oportunidade do Calvário e tirar o peso da sua vida e lançar o peso da sua vida pelo seu entendimento do Calvário sobre o corpo de Jesus em madeiro, lançar todas as suas dores, todas as suas enfermidades, porque Ele já levou. Ele já levou, está escrito. O que está escrito não pode ser mudado. A verdade não pode ser anulada, porque Jesus é a sua redenção. Jesus é a sua salvação. Jesus é o seu sucesso. Jesus é a sua chance. Você precisa meditar nisso. E nós vamos continuar lendo aqui, porque tem mais coisas boas aqui que vai te ajudar a entender melhor a força e o poder do Calvário. Diz assim, no versículo de número 5, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Meu Deus, o versículo de número 5 é para você ficar estarrecido e nem dormir essa noite. Você vai chorar de alegria a noite inteira. Quando isso arder dentro de você e fizer um despertamento, principalmente na hora que você estiver meditando, naquele momento do silêncio que você já está prestes a dormir, você fica pensando naquilo e vai meditar, puxa vida, Ele levou. Por que eu nunca entendi isso? E aquilo vai começar a criar vida dentro de você. Quando o versículo de número 5 cria vida dentro de um homem ou de uma mulher, só lhe resta um caminho, o sucesso. Porque aqui está todo o segredo condensado em um versículo. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Então, pera lá. Se ele já te substituiu na obra redentora do Calvário, ele levou a sua culpa, ele já levou, já foi feito, já foi consumado. Jesus disse, tetelestai, está consumado. Já está feito, ele já levou, já carregou. Então, por que estas coisas estão na sua vida? Eu estou sendo bastante enfático, porque na verdade eu creio que o Espírito de Deus está tentando, ou melhor dizendo, ele não tenta, ele consegue, ele está lançando sobre cada um de nós esta noite uma mente renovada, um entendimento mais aguçado em cima do Calvário de Cristo, que ali está condensado todo o nosso sucesso. Nós precisamos entender isso. Se não entender isso aqui, você não vai para frente. Aqui está o segredo de tudo. Então por isso eu estou sendo enfático, porque eu quero ver você um vencedor ou uma vencedora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver você bem na vida. Eu não estou falando de dinheiro, porque quando a pessoa só pensa em dinheiro, ele é um pobre, cego e nu. A vida abençoada, ela flui em todas as áreas. Todas. Não adianta ter dinheiro e estar lá numa cama se mordendo de enfermidade, travando os dentes, trancando de dor, tomando morfina. Não adianta ter dinheiro e os filhos padecendo nas drogas. Não adianta ter dinheiro. O dinheiro não vai comprar
salvação de ninguém. O que compra a salvação é o sangue de Jesus. Esse sangue você tem que ter respeito por ele. Por isso que a Bíblia ela é muito enfática no momento da Santa Ceia. Se você vai comer e beber dos elementos sem discernir o corpo de Cristo, então você come e bebe juízo para si mesmo. Então isso é discernir. Discernir é entender. Nós precisamos entender o corpo de Cristo, para que quando nós estivermos participando da Santa Ceia, é isso aqui que tem que estar na nossa mente. Nós temos que entender que somos falhos e que Ele levou sobre si, e que Ele nos redimiu, que Ele tirou a culpa de nós, porque a culpa das nossas transgressões estava sobre Ele. Então, Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre Ele, e mediante suas feridas fomos curados. A cura está no Calvário. A cura está no corpo de Cristo. A paz está na tortura dele. Então, você pode hoje viver em paz. Quando alguém disser que você não pode viver em paz, mostre a ela o corpo de Cristo. Fala para ela disso aqui. Como é que eu não posso? Ele vem e sangra, é torturado, todo arrebentado. Você acha que Jesus está brincando aqui? Jesus não está brincando. Ele fez isso por amor a mim e por amor a todos vocês, a toda a humanidade. Por que muitos vão para o inferno? Porque ele não viola o livre-arbítrio. Ele respeita as decisões. Judas era um homem que teve a oportunidade de ser abençoado. Poderia até existir lá, Evangelho segundo Judas Iscariotes. Mas não, ele preferiu ser um traidor. Ele escolheu. Jesus não induziu ele a ser um traidor. Existe até um estudo que eu quero até passar para vocês, que eles anunciam uma predestinação, dizendo que existem pessoas que vão ser destinadas ao fracasso, quando na verdade é a presciência, porque o destino está nas nossas mãos. Nós podemos abreviar as nossas vidas e podemos estender as nossas vidas. Tudo depende das nossas decisões. O nosso amanhã depende das nossas decisões de hoje. Isso, em uma outra oportunidade, eu vou estar falando sobre a presciência, e ela é interpretada, tem também problema de tradução, tem várias coisas. Mas enfim, esse não é o assunto para essa noite. O que eu quero dizer é que você já foi purificado. Você precisa ter a consciência disso e lançar todas as suas culpas. Já foram pagas, estão quitadas. Você não tem mais que pagar a conta. Você não tem mais que sofrer. Se arrependa somente e comece a trabalhar no crescimento do seu caráter. O crescimento do teu caráter alegra o coração de Deus. Versículo de número 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahweh, ou seja, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, o nosso problema é que, como ovelha perdida, a ovelha ela está sendo aqui usada como uma metáfora porque ela é um animal indefeso. E quando ela anda perdida, ela pode cair no buraco, ela pode ser devorada por lobos e vários predadores. Ela não tem segurança, ela não tem como se defender. Ela é presa. Então, ovelha perdida é presa nas garras dos predadores. Isso você não pode esquecer. E o resultado de ser perdido é o resultado da morte que ele sofreu. Então, aí, por ele ter morrido e por você ter aceitado o sacrifício de Cristo, então você deixa de ser um homem ou uma mulher errante e passa então a fazer parte do rebanho do bom pastor, não do mercenário, do bom pastor, aquele que já deu a vida pelas suas ovelhas. E quando você passa a ser parte do rebanho, aí você encontra a proteção que você não tinha nos seus caminhos, andando perdido como ovelha, ou seja,
indefeso, porque nós não temos defesa fora do aprisco do bom pastor. Então, ao aceitarmos, ou melhor dizendo, ao entendermos a eficácia do Calvário, aí nós aceitamos essa condição, porque quem entende não vai perder uma oportunidade como essa. Se não entendeu, deixa passar batido. Ah, não quero, isso é coisa de religião. Mas quando se entende, a pessoa, opa, espera aí, aqui está a oportunidade de mudar minha vida. E a oportunidade é hoje, é agora, é no presente. Então, nós entendemos isso aqui, a nossa vida já muda. Você então desperta todas as manhãs e lembra: Pai, graças te dou por mais um dia de vida. E eu te louvo porque o Senhor torturou o teu filho no meu lugar. E eu levo no meu coração a eterna gratidão pelo sangue derramado do teu filho na cruz. Muito obrigado. E levanta. É diferente. Não é a mesma coisa. A gratidão é um estado de consciência muito abençoado. Eu já falei das frequências. Ela é tão abençoada que ela faz o teu campo operar em mais de 1100 Hz, enquanto a mágoa, o pecado, fica lá embaixo. Então nós temos que ter a gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque os três, eles estão com o mesmo amor, a mesma determinação em te salvar. Os três concordaram. Jesus aceitou levar sobre o seu corpo, o Pai aceitou torturar o seu corpo e o Espírito Santo também. Tudo isso para que você fosse feliz. Se você disser a partir dessa noite que Deus não te ama, é porque você não entendeu o Calvário. Então nessa noite, se vier lágrima aos teus olhos, chora. Diga: Jesus, eu te amo. Eu não sabia que o Senhor era tão bom assim. Quando você entender isso, a vida muda. Versículo de número 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Versículo de número 8. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Mais uma vez aqui mostrando o propósito do Calvário. E o interessante é que ele vai, que muitos malfeitores, quando eram torturados, eles bravejavam, xingavam, mostravam a sua ira, a sua revolta por serem condenados ali, quando estavam sendo chicoteados. Diferente de tudo, ele aceitou. Sabe por que ele aceitou? Ele estava dizendo: como eu estou feliz sendo arrebentado aqui, sendo torturado, eu vou ser todo dilacerado, crucificado. Nossa, mas quanta alegria! Eu vou ter salvo os seres humanos. Ele aceitou tudo isso com alegria, porque ele sabia que estava aceitando uma grande oportunidade de arrependimento para todos os seres humanos, para aqueles que quiserem ser salvos e permanecerem por toda a eternidade com o Criador, porque a morte ela não existe mediante o sangue do Cordeiro, porque ele nos dá a vida eterna. A morte é uma condição por causa da transgressão original, todos nós sabemos disso. Então ele nos deu uma oportunidade, e por isso, por essa alegria, por essa satisfação, ele então manteve-se calado, aceitando. Não, eu vim para isso. Eu vim para isso. Então eu vou até o fim. Só que não foi fácil. Não foi fácil porque quando ele estava para ser condenado, estava prestes a passar pela pior trajetória da sua vida, ele chegou a suar sangue. Ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Se não,
seja feita a tua vontade e não a minha. Porque aquilo gerou um pânico, a pressão psicológica, todos os demônios, espíritos imundos ali pressionando a mente dele. Chegou a suar sangue pela dor da expectativa do terror que ele haveria de passar. Mas ele não mudou de ideia. Contudo seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era moê-lo. E moeu, porque todo o retorno dos nossos pecados foi para o corpo dele por intermédio dos chicotes do Império Romano, da injustiça de Pilatos, da injustiça dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, de todo o povo que gritava: solte Barrabás e crucifica o Filho do Deus vivo, crucifica Jesus, eu quero Barrabás, eu quero a revolta, eu quero a vida sanguinária, esse homem eu não quero nada com ele, crucifica. Então, depois de tudo isso, esse retorno todo estava sobre ele, para que nós vivêssemos uma vida piedosa, abençoada, e que nós fôssemos generosos para com o nosso próximo. Então, eu quero que você medite em cada detalhe do Calvário, porque isso eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Não tem como, só se você não quiser entender. E interessante é que existe um versículo que mostra o quão poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo, a eficácia da sua obra. Em Hebreus 1:3, olha o que diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha o poder de Jesus que foi liberado sobre a sua vida. Quem é ele? É o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Quando você entende o Calvário, a palavra do seu poder atinge a sua vida e te sustenta. Como? Com os pilares do sucesso. Você então vai receber a coluna sustentadora, que é a palavra do seu poder. E a palavra do seu poder está dizendo: você não tem mais culpa, eu já paguei o preço. Viva uma vida de vencedor. Vencedor é a mesma coisa que uma pessoa de sucesso. O vencedor não tem sucesso porque vive de vitória em vitória. Então, por que você não quer ter sucesso, sendo que a palavra do seu poder está dizendo que ele já pagou o preço e que ele morreu por sua causa para que você fosse curado ou curada, para que você tenha vida e vida em abundância. Lembrando que não é só o dinheiro. É tudo. Inclui o dinheiro, inclui saúde, inclui paz familiar, inclui tudo de bom e do melhor na sua vida. Está escrito. Ele é a expressão exata do seu ser. E depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas, à direita do Pai. Quando é que ele se assentou lá de volta? Depois que ele realizou a purificação dos nossos pecados. Então, se ele já fez, ele levou as dores, por que você ainda está tentando aceitar o fracasso? Por que você está lutando contra o sucesso? Trabalhe a sua mente. Volte a sua mente para essas verdades. Esqueça os parâmetros do mundo. Lembra do que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o Deus desse século ou com as coisas do mundo, mas transformai-as pela renovação da vossa mente. Assim como o Espírito de Deus está me usando aqui para transformar a sua vida nessa noite, você também vai fazer o mesmo com os outros. Então preste bastante atenção nisso. Não aceite outra realidade que não seja a palavra.
não aceita porque é mentira. O apóstolo Paulo foi bastante enfático. Ainda que desça um anjo dos céus e anuncie um evangelho diferente do que esse, seja anátema. E o que eu quero dizer é que o sangue de Jesus já te purificou de todos os pecados. E eu quero dizer que Napoleão Hill, um escritor e filósofo americano, escreveu algo sobre o caráter muito interessante. E eu gostaria de ler esse pensamento aqui para vocês. Diz assim: caráter é a pedra filosofal com a qual todos que a possuem podem transformar o metal comum de sua vida em ouro puro. Sem caráter, você é nada. Não pode ser nada, exceto um amontoado de carne, ossos e cabelos, valendo uns 25 reais. Caráter é algo que você não pode mendigar, roubar ou comprar. Você só consegue construindo. E só pode construí-lo com seus pensamentos e ações, e de nenhuma outra maneira. Então, está na hora de você mudar os seus pensamentos e as suas ações. Só você pode construir esse caráter nobre que aceita o Calvário. Só você, com o seu entendimento, com o seu pensamento, com a sua meditação, com as suas ações. Só você pode fazer. Mas ninguém pode fazer isso por você. É a sua oportunidade, é a sua chance. Eu quero que você pense muito bem nisso nessa noite. Antes de dormir, reserve alguns instantes, alguns minutos, para que você medite nisso aqui. Separe lá, abra lá no livro de Isaías 53, dá uma lida, pensa, venha refletir na sua vida. Isso precisa criar vida dentro de você. Estamos chegando no fim dessa palestra e eu quero estar fechando ela com um versículo que vai acrescentar um entendimento poderoso para selar tudo isso que nós estamos falando. Na próxima palestra nós vamos ver mais referências, mais detalhes acerca do Calvário de Deus, acerca de tudo isso para que sua vida seja transformada. Mas até o momento, essa quantidade de informações é o suficiente para você meditar e dar um salto espiritual na sua vida. Aí eu quero fechar com um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 7. A gente tem que pensar o seguinte acerca desse versículo que eu vou ler. O segredo do sucesso é desvendado à igreja, mas a religião esconde. A religião ela tem um poder de ofuscar, tirar o alvo, o brilho da palavra de Deus com a distração, com rituais. E aí a gente perde o foco. Aí começamos a cair no fracasso. Mas olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, se permanecerdes em mim. Então nós vivemos em Jesus. Quando nós expulsamos os demônios, é em Jesus, no seu nome. Não pode usar só o nome, não está em Jesus. Nós temos aqui o relato de pessoas que falaram assim, eu expulso demônios em nome do Deus de Paulo, e acabou apanhando. Mas então nós fazemos em Jesus, no seu nome, porque nós somos dele e estamos mergulhados no Calvário. Na sua morte, ele levou a nossa vida ruim. E na sua ressurreição, ele nos faz assentar entre os príncipes e nos faz deuses por causa da sua morte e da sua ressurreição. Aí está todo o segredo da nossa vida. Então nós precisamos conhecer bastante sobre isso aí. Então, quando você está em Jesus e a palavra dele está em você, então são duas coisas acontecendo como uma constante.
Eu estou em Jesus e a palavra dele está em mim. Então não tem como estar em Jesus e a palavra dele não está em você. E não tem como a palavra dele estar em você e você não está em Jesus. Então são duas coisas que precisam acontecer simultaneamente. Eu estou em Jesus, então eu me sinto imerso nele. Por isso o batismo, eu sou mergulhado. Então eu estou imerso no Espírito Santo, em Jesus. Eu sou dele, eu estou nele. E eu faço tudo em nome dele. E a palavra dele está em mim, ou seja, tudo que foi falado aqui essa noite criou vida dentro de nós. Nós fomos despertados. Nós fomos acordados do sono profundo. Então, Jesus diz, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Então Jesus está nos ensinando isso. Está lá escrito em Efésios. Ele usou o apóstolo Paulo para escrever essa bênção. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Como que ele nos deu vida? Trazendo a ciência da sua morte e da sua ressurreição. Porque o que te traz a vida, lembra de Isaías, está nas feridas e nos golpes que foram dados no teu corpo, carregando ele as nossas maldições e levou sobre madeiro. Então existem outras referências que eu vou estar passando também sobre a sua morte. E nós precisamos que isso crie vida dentro de nós. Por favor, zele pelo Calvário dentro de vocês. Zelem, porque isso vai trazer vida e vida em abundância. E levem a eterna gratidão por um amor tão grande a ponto de ser despedaçado, moído. O corpo dele todo retalhado, cortado, cheio de hematoma, perdeu todo o teu sangue. Então, somente quem te ama muito tem coragem de fazer isso por você. Não se esqueça dele nem um segundo da vida de vocês. Não se esqueçam, por favor. É a melhor coisa que vocês vão carregar na vida, é a gratidão a Jesus. Eu deixo então aqui o meu grande abraço a todos vocês. Continuo dizendo, estou com saudades. Eu quero e desejo estar presencialmente. É bem melhor. Mas por enquanto nós vamos fazendo assim com prudência. E vai chegar a hora certa e nós estaremos juntos. Mas que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. E que esta palavra venha produzir vida e vida abundante dentro de cada um de nós. E até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.